Hoje, quando a Silvia viu o título, ela falou assim, ué, mas não era Jonas capítulo 2? Jonas capítulo 2 é uma oração. A gente terminou lá que Jonas foi engolido pelo aquele grande peixe, né? Talvez uma baleia. E depois ele vai ser cuspido lá na beira-mar de novo, no lugar de onde ele saiu e de onde ele deveria ter ido para Nínive, como ele não foi, né? Mas o capítulo 2 então, é uma oração de Jonas, em que Jonas reconhece o seu pecado, e uma oração de arrependimento e uma oração de louvor a Deus pela misericórdia de Deus, apesar de Jonas ter feito errado, de Jonas ter desobedecido a Deus. Deus foi misericordioso com Jonas, Deus aceitou o arrependimento de Jonas, Deus deu uma nova chance para Jonas, né? E Jonas reconhece isso tudo numa oração que é. Então, o capítulo 2 é toda essa oração de louvor de Jonas para com Deus, pela misericórdia de Deus para com ele. E então, o capítulo 3, uma vez cuspido, né, de novo lá na beira do mar Mediterrâneo, de onde ele tinha saído, agora Jonas vai para Nínive, né, e começa o capítulo 3 da mesma forma que começa o capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez. Então, a primeira vez eu tinha mandado ele ir para Nínive e ele não foi, e agora é uma volta ao começo. A palavra do Senhor veio, então, novamente pela segunda vez a Jonas, com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Notem, pregue contra ela, né? É uma mensagem pesada, uma mensagem de arrependimento. Eles precisam se arrepender, porque senão eles serão destruídos. Essa é a mensagem que Jonas precisa dar. Então, uma mensagem contra ela, a mensagem que eu lhe darei. Jonas obedeceu, dessa vez ele obedece a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, nós vimos a semana passada que era a capital do Império Assírio, né? Hoje Mossul, no Iraque. Era uma cidade muito grande, sendo necessário 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando, daqui a 40 dias Nínive será destruída. Uma mensagem de juízo de Deus, uma mensagem acusatória, né? Para aquela grande cidade. Então, daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Esse era o... Claro que não, a mensagem não se resumia a isso, né? Vocês vão ver depois que a mensagem provavelmente acusava a violência, acusava os pecados da cidade, e por isso Deus chamando ao arrependimento, senão ele destruiria a cidade. Aqui está bem resumido. Continuando, os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre as cinzas. Então fez uma proclamação em Nínive. Então aqui eu coloquei para vocês essa questão desse costume de panos de saco e cinzas, né? Bom, no Antigo Testamento a gente vê isso em Jó, a gente vê isso em Abraão, a gente vê em diversas pessoas, em diferentes livros. Esther também aparece isso. Era um modo de público de mostrar arrependimento, de mostrar como estava o coração, né? Então, se vestir de panos de saco é um sinal de humildade e de humilhação diante de Deus. Vestir panos de saco e se cobrir de cinzas. E aqui eu coloquei imagens aí que ainda acontece isso, alguns povos africanos até hoje ainda fazem. Aqui a gente tem líderes da igreja orando pelo Quênia, né? Então, até hoje, vejam, quando eles querem mostrar isso, e é uma oração profunda, e é uma oração necessária por libertação do país, eles se vestiram de panos de saco e com cinzas e oraram, os líderes da igreja. E aqui nós temos outro povo africano, Costa d'Ivoire, eu não sei o que é, onde é exatamente isso aqui, mas
que também fez isso daqui, foi em 2018, né? Então, até hoje, ainda alguns povos têm esse costume, ou às vezes algumas igrejas incentivam as pessoas a mostrar o seu arrependimento, clamar a Deus dessa forma. Mas então essa é a questão, né? Eles proclamaram jejum, todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco, e daí o rei também, né, tirou o manto real. Isso é interessante, para uma capital do Império Assírio, né, o rei tira o manto real, levanta do trono, veste pano de saco também, se senta sobre a cinza e fez uma proclamação em Nínive. Agora tem uma proclamação, um edito, né, um edito oficial. Não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma. Não comam nem bebam. Cubram-se de pano de saco, homens e animais. Então, é uma conclamação geral a todo o povo, e todos clamem a Deus com todas as suas forças. Então, eles realmente creram na palavra, e é isso que diz aqui, né? Que os ninivitas creram em Deus. De fato, eles creram e se arrependem. Essa mensagem toca no coração deles de tal forma que, a começar pelo rei, e todos, né, se vestem de pano de saco e clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência. E aqui a gente vê que são palavras do próprio rei: deixem os maus caminhos e violência. Os povos, nas escavações arqueológicas, se constatou que o Império Assírio era um império extremamente cruel nas suas batalhas, né? Extremamente violento quando ele conquistava povos, né? Cruel, violento. Então, um povo cruel e violento. E uma das coisas que o rei admoesta, aconselha o povo a fazer, é que deixem os seus maus caminhos e a violência. Talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Talvez Deus se arrependa, né, e abandone a sua ira, porque a mensagem de Jonas tinha sido: daqui 40 dias virá o juízo de Deus, né, e o castigo de Deus. Então, talvez Deus se arrependa, abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Notem aqui que cubram-se de pano de saco, homens e animais, né, desde do maior ao menor. Então, aqui a gente vê até crianças, né? Aqui a gente tem talvez uma igreja inteira ou uma vila inteira com panos de saco e cinzas, né? Se vocês notarem, alguns aqui estão com cinzas, nessa outra foto aqui também, né? Então, até hoje, a gente nota que isso é um costume, e alguns, quando querem, aqui vejam, um chamado ao arrependimento, né? Um chamado ao arrependimento. Então, quando as pessoas, hoje ainda, igrejas, pessoas querem mostrar um arrependimento profundo e um clamor profundo a Deus, lembram dessas palavras e fazem desse modo, né? Não tem nenhuma ordem aqui de que a gente faça isso, mas é um modo de mostrar isso publicamente, né? O último versículo: tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram os seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não os destruiu como tinha ameaçado. Deus se arrependeu, Deus, na verdade, tinha feito uma ameaça, mas assim como quando um pai ameaça, o pai não quer castigar, ele ameaça com o castigo, mas o prazer do pai é não que os seus filhos se arrependam, que seus filhos não façam de novo, e o prazer do pai é não precisar castigar, né? E assim Deus também, Deus se arrependeu, não os destruiu como tinha ameaçado. Vamos lá para as conexões com a Quaresma. Uma delas é: daqui a 40 dias Nínive será destruída, e é isso que significa a Quaresma. A Quaresma é um período de 40 dias. E não, esse período não aparece apenas aqui no livro de Jonas, isso aparece Moisés, quando subiu no Monte Sinai para receber a lei de Deus, ficou 40 dias e 40 noites no Monte Sinai. Jesus, quando foi tentado, Jesus ficou 40 dias e 40 noites. Ambos, tanto Moisés quanto Jesus, ficaram sem comer. Isso são milagres, né? É Deus providenciando. Mas ambos ficaram em jejum, ou não comeram durante esses 40 dias. E assim a gente tem em diversos livros da Bíblia um período de 40 dias. Então, isso entra na história e entra na tradição da igreja como um período preparatório, um período de arrependimento, né? Um período de 40 dias.
40 dias, com exceção dos domingos, tá? No total dá 46, mas como são 6 domingos, são 40 dias e mais os 6 domingos que são considerados dias do Senhor. Então, esse 40 dias é uma das conexões com Jonas. Segunda conexão, a abstenção de alimento, jejum, né, carne, que não é uma prática, pelo menos para a nossa igreja não exige que se faça abstenção de alimentos, né? A Igreja Católica incentiva um pouco mais isso, não sei se alguma igreja evangélica incentiva, hoje em dia já não é mais um hábito para nós, né? Não tem nenhuma ordenança bíblica sobre isso também, isso são costumes, isso são tradições, mas não é permitido a nenhum homem ou animal, bois ou ovelhas, provar coisa alguma, não comam nem bebam. Esse é o decreto, né? O decreto do rei de Nínive, de que ninguém comesse nada e as pessoas clamassem a Deus, então é um jejum. E daí nós temos hoje aí a quaresma, principalmente para os católicos, como um período de abstenção de certos alimentos, principalmente de carne e de sangue, né, também. Pensando lá no sangue derramado por Jesus, a Sexta-feira Santa, é um período de abstenção de carne, de sangue, às vezes de outros alimentos também, às vezes até alguns fazem alguns dias de jejum, né, um jejum maior ainda, às vezes de 1 dia, 2 ou 3 dias. Então, a questão do jejum também é uma questão que aparece aqui, e tem a ligação. Ontem foi quarta-feira de cinzas, né? E terminamos o que se chama de carnaval. Carnaval até hoje é um enigma, não se sabe exatamente de onde vem a palavra carnaval. Uma das possibilidades é que venha de carnevale, carne vale, quer dizer adeus. Então, adeus carne. Daí nós teríamos aí essa abstenção de alimentos, né? Adeus carne, vai entrar agora a quaresma, então adeus carne. Outra possibilidade, daí a gente teria aqui a abstenção de alimentos, né? Nesse sentido. É bem possível, pode ser, mas para mim a melhor probabilidade é de que tenha vindo de um outro termo muito semelhante lá do Império Romano. No Império Romano já acontecia uma festa popular muito semelhante com os carros alegóricos de hoje. Era uma festa pelas ruas de Roma, em que eles faziam tipo carros alegóricos, né, e desfilavam pelas ruas de Roma, e essa festa também era conhecida com o nome, não era exatamente carnaval, né, é outra língua, então, eu nem lembro agora, mas é alguma coisa muito semelhante. E bate bastante com os hábitos de hoje em dia aí também, né? Mas, enfim, não se sabe exatamente a origem de carnaval, pode ser carnivale, daí nós teríamos aí o adeus carne, né, durante a quaresma. Terceira conexão com a quaresma é o arrependimento dos pecados, que é o principal. Cubram-se de pano de saco, homens e animais, todos clamem a Deus com todas as suas forças, deixem os seus maus caminhos e a violência, talvez Deus se arrependa e abandone a sua ira e não sejamos destruídos. Então, é um profundo arrependimento. E esse digamos, é o principal do período, aí a ênfase do período. A partir do próximo domingo agora, vocês vão notar, indo na igreja, que se a sua igreja tem esses paramentos litúrgicos, assim chamados, né, aqueles panos que vão sobre a mesa, por exemplo, vocês vão notar que a cor vai mudar. A cor que vai entrar a partir do domingo agora é o roxo, né? E essa cor, ela vai até a Sexta-feira Santa. E o roxo, o simbolismo do roxo é uma cor que remete a essa introspecção, a uma reflexão, a um arrependimento dos pecados. É um período preparatório de arrependimento, né, para a Sexta-feira Santa e o domingo da Páscoa. Então, nós temos aí em Jonas, no capítulo 3, essas três conexões, né? A conexão dos 40 dias, a conexão do jejum, da abstenção de alimentos e a conexão do arrependimento dos pecados. Por isso, Jonas é um dos livros sugeridos, ou que normalmente entra aí na reflexão das igrejas nesse período da quaresma. Bom, pessoal, vamos para o central. Para mim,
o que aconteceu com Nínive foi um verdadeiro milagre. Verdadeiro milagre. Por que isso? Primeiro, é uma cidade pagã. Eu comentei um pouquinho sobre isso na semana passada. Nínive não era uma cidade israelita, né? De hebreus. Nínive é a capital da Síria. É uma cidade pagã com outros deuses. Nós não estamos falando de alguém que conhecia o Deus verdadeiro, né? Estamos falando de uma cidade que tinha os seus deuses. Segundo, um povo conhecido pela violência e pela crueldade, né? Esse povo. Não é para menos que Jonas queria fugir de lá e fugiu da tarefa. Imagina você ir para uma cidade dessa, uma cidade pagã com outros deuses, e agora você tem a missão, e um povo violento e cruel, conhecido historicamente pela sua violência e crueldade. Agora você vai para uma capital de um outro império, falar sobre um Deus que não é o Deus deles, e ainda com a mensagem de juízo, de uma mensagem, né, de arrependimento. Se vocês não se arrependerem em 40 dias, Deus vai castigar vocês. Nossa, é completamente né, difícil a missão de Jonas. Eu não queria estar no lugar dele. Era uma coisa muito improvável, era uma coisa... Parecia uma missão impossível. E essa parecia uma missão impossível. Poxa, mas o pessoal nem conhece o Deus verdadeiro, eu vou falar sobre Deus. E esse povo é cruel, né? Vai se arrepender, de repente vai se arrepender. Como é que vai se arrepender? Parece uma missão impossível. A missão de Jonas de levar uma mensagem de arrependimento para uma cidade pagã, que tem outros deuses, e uma cidade conhecida pela crueldade, pela violência. Uma missão impossível, tá? Vamos ficar nesse tópico, porque eu acho que isso daqui faz a gente refletir bastante. Mas Deus mandou Jonas para lá porque Deus queria a salvação da cidade. Agora veja, é tudo isso. Nínive é tudo isso. Quando a gente conhece a cidade de Nínive e sabe quem ela é, essa capital, essa cidade importante, uma cidade que o próprio texto bíblico diz que é uma cidade muito grande, né? E pagã, violenta, cruel. Por que ir para lá? E não está descartada a hipótese de que Jonas não queria ir para lá. Uma das hipóteses é de que Jonas estava com medo de ir para lá, né? Pela situação, e por achar que talvez seria morto nessa cidade. Vai lá um cara de outro país, de outro povo, com outro Deus, vai lá falar do seu Deus no meio né, daquela cidade e da capital do império. Quem esse cara acha que é? E talvez Jonas estivesse com medo, mas a outra possibilidade é de que Jonas, de fato, não fazia questão de que essa cidade se arrependesse também e que Deus fosse misericordioso com essa cidade, né? O Império Assírio era conhecido pela crueldade e violência. Então, talvez o que Jonas queria, Jonas nem achava esse povo merecedor de clemência, de misericórdia de Deus. E Jonas queria o contrário. O capítulo 4 parece confirmar um pouco dessa teoria. Talvez até fosse as duas probabilidades juntos, né? Por um lado, medo, por outro lado, achar que esse povo não merece. E que é uma missão impossível, né? Esse é o fato. Mas, vejam, Deus manda Jonas para Nínive. Deus quer Nínive. E Deus quer o arrependimento de Nínive. Entende? Essa cidade cruel, essa cidade violenta, essa cidade pagã, Deus quer a salvação desse povo. Deus quer. Jonas talvez não quisesse, outros talvez não quisessem, mas Deus queria. E Deus manda Jonas para lá. E quando Jonas pega o navio e foge, Deus faz a baleia engolir e cuspir lá na praia. Vai, Jonas, porque eu quero você lá. Deus quer a salvação de Nínive, por mais improvável que seja. Por mais improvável que seja, Deus quer a salvação de Nínive. Qual é a missão impossível hoje, meus irmãos? Qual é a missão impossível hoje? Impossível para quem, na verdade, né?
Há pessoas que nós, às vezes, julgamos serem cruéis ou depravadas demais, ou pessoas, uma verdadeira missão impossível, pessoas que a gente diz assim, ah, isso aí não tem jeito, né? Essa pessoa aí não tem jeito, essa pessoa aí, né? Não vou nem perder tempo, porque essa pessoa não tem jeito. Né? Essas são as nossas missões impossíveis de hoje, né? Que a gente acha impossível, que a gente acha improvável. Tem pessoas que a gente acha que não vão se converter. Não tem jeito de se converter. São ruins, ou são ruins demais, ou são imorais demais, né? Hoje, convenhamos, a gente às vezes tem pessoas que a gente olha e acha uma missão impossível, assim como Nínive parecia uma missão impossível. Jonas fugiu da tarefa de falar para Nínive. E nós, né? Jonas fugiu dessa tarefa de anunciar para essa Nínive o que Deus queria que ele anunciasse. E às vezes os filhos de Deus de hoje também fogem da sua tarefa, né, da sua missão de dar testemunho da sua fé. E dar testemunho da sua fé até para aqueles que acham que é uma missão impossível, que não tem jeito, que, né, isso aí não vai acontecer nada, não tem jeito essa pessoa ser convertida. A gente acha isso, né? Nínive é um exemplo para nós de que quando Deus quer, não tem impossíveis, né? Os impossíveis que para nós, que a gente acha, não são os impossíveis para Deus. Possível para nós não é para Deus. Os cristãos tinham receio do apóstolo Paulo, por exemplo. O apóstolo Paulo não participou na morte de Estevão, um cara que, né, que pediu uma carta para poder ir para outra cidade prender os cristãos. Esse era Paulo. De certa forma, cruel também com os cristãos, né? Tanto que os primeiros cristãos depois estavam com o pé atrás com Paulo, porque será que esse cara aí não está se fingindo, né? Porque eles conheciam a história de Paulo. Paulo era cruel, Paulo era um perseguidor da igreja. Quem diria que esse cara ia se tornar o maior apóstolo de Deus? Quem é que converte, pessoal? Quem converte é Deus. Quem faz cair do cavalo, né? Quem derruba as pessoas do cavalo, como Deus fez com Paulo, é Deus. Quando a gente olha, quem olhava para Paulo tinha medo de Paulo e não diria que Paulo ia mudar do jeito que mudou. E as pessoas às vezes são depravadas, as pessoas são cruéis, e as pessoas são desse jeito porque ainda não conhecem a Cristo e ainda não foram tocados pelo Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo toca e quando Deus toca, do dia para a noite essa pessoa muda radicalmente de vida, né? Então, o que a gente achava impossível era impossível porque ainda não tinha sido tocado. De qualquer forma, a história de Jonas é uma história de que Deus mandou ir para Nínive, Deus mandou pregar. Então, Deus quer a salvação desses, né? E a gente não pode achar coisas impossíveis. Os nossos impossíveis não são impossíveis para Deus. E a nossa função, assim como para Jonas, não era julgar se é possível ou não. Deus simplesmente mandou Jonas anunciar. E Deus fala isso para nós também, né? Ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. E deixa Deus agir. A mensagem central de Jonas é que Deus quer salvar e ser misericordioso também com os que hoje ainda estão longe e são difíceis. Deus mandar Jonas para Nínive era improvável, tá? Para um judeu, talvez ele nem engolisse isso direito, que Deus mandou ele ir para uma cidade dessa, para Nínive. E, né, talvez se achassem puros demais para ter contato com esse. Mas, pessoal, é isso. Deus queria Nínive, Deus queria converter, Deus queria salvar essa cidade cruel, essa cidade violenta, essa cidade pagã. Deus ama, né? E Deus quer a missão, ide por todo mundo, pregar o evangelho. Deus quer salvar as pessoas. E quer salvar essas pessoas que hoje estão nos seus pecados. Quando a gente lê no Novo Testamento, Efésios, Pedro, né, João, quantas vezes o apóstolo Paulo diz, olha, antes vocês eram assim, antes vocês eram, né,
adúlteros, tal. Paulo cita um monte de coisas que eles eram antes da conversão, e é assim, né? Quando Deus toca, Deus muda o coração, Deus muda a vida, né? E Deus traz um arrependimento. Tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu e não destruiu como tinha ameaçado. Tendo em vista o arrependimento de Nínive, Deus não os castigou, e Deus foi misericordioso. E esse é o prazer de Deus. Aqui chega ao ponto que Deus quer, em que eles reconhecem a palavra, em que eles... Vejam que o texto diz que eles creram em Deus, eles creram em Deus. E quando eles creem em Deus e se arrependem, Deus é misericordioso com eles, Deus não os castiga. Uma das questões que a gente tem que refletir nesse texto é o que é arrependimento, e esse texto fica muito claro, e é uma coisa... Porque, vejam, a Bíblia foi escrita em grego e a gente tem essa arrependimento. A gente sabe o que é arrependimento. Você sabe explicar o que é arrependimento? Deixa eu te explicar à luz da palavra grega lá para arrependimento. A palavra grega é metanoia, né? E metanoia, noia em grego é mente, nous, daí vem noia, é mente. Então, metanoia é uma mudança de mente. E essa é a palavra que é traduzida para o português como arrependimento. Então, arrependimento é uma coisa que produz, que pressupõe que tenha tido uma mudança de mente, uma mudança de pensamento, uma mudança de coração e vida. Esse é o significado da palavra grega lá quando Jesus, quando Paulo e os apóstolos usam, né? Arrependimento é metanoia, mudança de mente, mudança de pensamento, mudança de coração e vida. E daí veja como isso combina com o que aconteceu no texto de Jonas capítulo 3, com aquele povo. Clamem a Deus com todas as suas forças, diz o rei para o povo, deixem os seus maus caminhos a violência. Deixem os maus caminhos a violência. Quer dizer, é uma mudança de atitude, é uma mudança de vida, uma mudança de mente, uma mudança de coração. Deixem os seus maus caminhos e deixem a sua violência. O que ele está falando é mudar a vida, é reconhecer o erro, reconhecer o pecado e mudar a mente, mudar o coração, mudar a vida. Vejam que depois, tendo em vista o que eles fizeram e como abandonaram seus maus caminhos, Deus se arrependeu. Mas vejam, como eles abandonaram seus caminhos, tendo em vista que eles abandonaram seus maus caminhos. Então, tendo em vista o quê? Que eles mudaram de atitude, que eles mudaram o seu pensamento, que eles mudaram, algumas traduções dizem assim, mudaram o seu caráter. Né? Mudar o seu caráter, mudar o seu pensamento, mudar a sua mente, mudar o seu coração com alguma coisa. Isso, veja, bate completamente com quando João Batista, a mensagem de João Batista também era uma mensagem de arrependimento. E João Batista dizia, deem frutos que mostrem o arrependimento. Né? Deem frutos que mostrem o arrependimento. E, de novo, essa concepção de mudança de mente. Não é simplesmente dizer que está arrependido, da boca para fora. É, de fato, sentir muito, sentir que está fazendo uma coisa errada, sentir que isso é pecado contra Deus e você está indo contra Deus, e então você não quer mais fazer isso, você vai fazer diferente, você quer fazer, você estava numa direção contrária a Deus, e agora você quer ir numa direção, em direção a Deus. Né? Em direção à vontade de Deus. Você sabe que errou e quer fazer o certo. Mudança de mente, mudança de pensamento, de coração e de vida. Então, deem frutos que mostrem o arrependimento, diz João Batista. E daí até João dá exemplos, né? Os publicanos chegam, mas e João, o que a gente tem que fazer? João diz, pare de extorquir o povo. Os publicanos eram os cobradores de impostos, pare de extorquir. Quem roubava, não roube mais. Isso é mudança de mente. Se a pessoa rouba e chega no final do dia e diz assim, Senhor, me perdoa pelo meu pecado, e amanhã continua roubando, não teve arrependimento, não teve mudança, entende? Não reconheceu, foi da boca para fora. Deem frutos dignos de arrependimento. Quem adulterava, não adultere mais. Quem não perdoava o seu próximo, comece a perdoar. É mudança, né?
Mudança de atitude, mudança de mente. Arrependimento é uma coisa profunda, não pode ser de boca para fora, né? Então, a questão do povo ali, de ter colocado vestes, de ter feito jejum, de ter se coberto de vestes, né, de saco, de se coberto de cinza, tudo bem, mas se isso não fosse verdadeiro do coração, uma mudança de atitude verdadeira do coração, Deus não aceitaria esse arrependimento. E daí, pessoal, a gente tem que pensar sempre que o nosso relacionamento é um relacionamento com Deus. O Deus sabe a nossa vida. E Deus sabe o que está no nosso pensamento. A gente pode enganar os outros, mas não pode enganar a Deus. O arrependimento precisa ser sincero. Eu preciso, de fato, perceber o que Deus me diz, o que eu estou errando, onde eu estou indo contra Deus. E arrependimento é, Senhor, me perdoa, eu fui contra, né? Contrário à tua lei, né? É quebrar a lei de Deus. Senhor, me perdoa, e eu quero fazer certo, eu quero acertar. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, tá? É esse coração de fato arrependido de que não quer mais fazer e que quer fazer diferente. Isso é arrependimento. Agora, cuidado, isso não quer dizer que eventualmente eu posso ter um arrependimento sincero hoje e dizer, Senhor, eu não quero mais repetir o meu erro, me ajuda, e eventualmente daqui 5 dias eu posso pisar na bola de novo da mesma forma. Todos nós já fizemos isso, convenhamos, né? Então, isso acontece de novo, daí eu tenho que me arrepender. Não quer dizer que o meu arrependimento anterior não foi sincero, ele foi sincero, mas infelizmente nós somos fracos humanamente, né? Somos fracos e erramos de novo. Não quer dizer que o arrependimento anterior não foi verdadeiro, mas quer dizer que de novo eu tenho que me arrepender e de novo me esforçar para dar fruto que mostre o verdadeiro arrependimento. Então, eu queria frisar isso para vocês, porque isso daqui, o centro do livro de Jonas é essa questão do arrependimento e da misericórdia de Deus para com Nínive. Então, Nínive teve esse arrependimento verdadeiro e Deus teve misericórdia de Nínive, mas a gente precisa entender o que é o arrependimento verdadeiro, né? Vamos continuar. O arrependimento de Nínive se tornou um exemplo. Veja como Jesus cita isso no Novo Testamento, já mostrei isso semana passada. Então, alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram, mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu, uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso. Mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal do profeta Jonas, pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. E daí Jesus diz, e quem estava na frente de Jesus são os fariseus, os escribas ali, né? Esses religiosos. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenarão. Então, condenarão, no juízo final, as pessoas de Nínive vão se levantar e vão condenar essa geração, a geração de Jesus, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui o que é maior do que Jonas. Quer dizer, Jesus estava na frente deles, e eles, mesmo tendo Jesus na frente deles, eles não aceitam a palavra de Deus. Enquanto os ninivitas aceitaram a palavra de Jonas, creram na palavra, e se arrependeram, e se voltaram para Deus, e no juízo final, diz Jesus, no juízo final, os ninivitas vão se levantar, né, contra essa geração, porque eles creram e se arrependeram, e agora, na geração de Jesus, eles tinham o próprio Jesus e não estavam se arrependendo. Então, é uma mensagem muito dura de Jesus para os judeus, para os fariseus, para aqueles líderes religiosos, né? E notem, são religiosos, são pessoas de dentro. E aí está uma grande lição para nós também. Os ninivitas se arrependeram, mas os religiosos na época de Jesus eram hipócritas. O próprio Jesus diz isso. Eles eram filhos de Abraão, se consideraram filhos de Abraão. Daí Jesus diz aqui, aquela famosa frase, né? Quando Jesus diz assim, dessas pedras Deus pode fazer filhos de Abraão, né? Então, eles se achavam os filhos de Abraão, os bons, mas eram, e Jesus os acusa de sepulcros caiados, bonitos por fora, feios por dentro. Um alerta para todos nós religiosos. Pessoal, o que estava acontecendo?
Esses grandes religiosos da época não estavam tendo sepulcros caiados, bonitos por fora, feios. O que estava faltando? Arrependimento. Arrependimento verdadeiro. Reconhecer os seus pecados, reconhecer o seu afastamento de Deus e um coração humilde, com panos de saco, com cinzas, um coração verdadeiramente arrependido dos seus pecados, que busca a Deus com sinceridade e com profundidade de comunhão com Deus. E não estava acontecendo isso com os fariseus, né? Com os escribas, com os religiosos da época que viviam no templo. E esse é um risco sempre para nós também, né? De que nós, que bom, vamos na igreja sempre, que bom, buscamos a palavra de Deus, que bom, estamos em comunhão com Deus, mas o arrependimento precisa ser sincero para que a gente não venha a cair no mesmo problema dos fariseus, dos escribas, de sermos sepulcros caiados ou hipócritas, com duas caras, bonitos, né? Bonitos por fora, aparentemente grandes religiosos, mas com uma vida podre, uma vida sem comunhão com Deus, uma vida que não tem arrependimento dos pecados, não tem mudança de vida. Então tem uma casca exterior de religiosidade, mas sem os frutos dignos de arrependimento e de uma vida que se volta para Deus e que se dedica para Deus e que vive com Deus para a sua honra, louvor e glória. Né? É isso que estava faltando para eles. Esse é um alerta para todos nós hoje também. Tendo em vista, então, o que eles fizeram, como abandonar seus maus caminhos, Deus se arrependeu, não os destruiu como tinha ameaçado. O prazer de Deus jamais está em castigar, mas ser misericordioso. O prazer de Deus é ser misericordioso. O seu prazer é ver o filho arrependido voltar. E Deus tem misericórdia. E o centro de Jonas é a misericórdia de Deus. Deus quer a salvação e Deus quer ser misericordioso. Deus quer a salvação dos outros, né? Dos outros povos, não só do seu povo de Israel, dos de fora também. É missão externa. Deus quer a salvação, Deus quer ser misericordioso. E quando as pessoas se voltam para Ele, creem nele, se arrependem dos seus pecados, Deus mostra a sua misericórdia. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu mau caminho e viva. Convertei-vos dos seus maus caminhos, diz Deus, Ezequiel, capítulo 33, versículo 11. Né? Esse é o prazer de Deus. Não é um prazer de castigar, não é um prazer de punir, mas que se as pessoas se convertam do seu mau caminho. Convertei-vos ao chamado e a repetição de Deus. Convertam-se dos seus maus caminhos para que Deus possa ter misericórdia e bênção, né? E não jamais castigo, como não é o que Deus deseja. E para terminar, o período da quaresma é então para nós, depois dessa mensagem de arrependimento, o período da quaresma é um período de reflexão para todos nós sobre o que Jesus fez por nós. E como está a nossa vida de fidelidade? Aí Jesus deu a sua vida por nós na cruz. Ele se sacrificou por nós, ele fez tudo por nós. Como está a nossa vida de fidelidade, a nossa vida dedicada, né, a Jesus também? É um período de arrependimento sincero, de morte ao pecado. Paulo fala isso em Romanos capítulo 6, de que nós morremos com Cristo e ressuscitamos com Cristo. E a quaresma é isso, é morte ao pecado. Nós não queremos mais o pecado na nossa vida. É uma ressurreição espiritual, ressuscitar com Cristo para uma nova vida, né? É isso que nós queremos, e isso é o arrependimento. E Romanos capítulo 6 está completamente unido ao arrependimento. É no arrependimento que isso acontece. Quando alguém se arrepende verdadeiramente dos seus pecados, é uma morte ao pecado e é uma ressurreição espiritual para, como diz Paulo, uma vida para a justiça. Um morrer para o pecado e um viver para a justiça. Morremos para o pecado, não queremos mais o pecado na vida, o erro, queremos uma vida reta, uma vida justa, uma vida para a honra, louvor e glória de Deus. Então, período da quaresma é um período de reflexão sobre o que Jesus fez por nós, como está a nossa vida de fidelidade a Ele. É um período de arrependimento sincero, de morte ao pecado, ressurreição espiritual, de renovação de votos para com Deus. É o auge do calendário cristão. O auge do calendário cristão não é o Natal,
é a Páscoa, é a morte de Jesus, é a ressurreição de Jesus. E a Quaresma é um período que nos permite e nos leva a essa reflexão profunda de vida, da minha vida com Deus, da minha vida dedicada a Deus, né? De arrependimento dos meus pecados, de morte ao pecado, de ressurreição espiritual, de vida com Cristo, né? Uma renovação de votos, de fidelidade para com Deus. Que Deus abençoe mais esse período de Quaresma aí na nossa vida cristã. Amém. Terminamos o estudo, então, do capítulo 3. Semana que vem, vamos para o capítulo 4. De novo, Jonas pisou na bola no capítulo 1, não quis ir, se arrependeu. Capítulo 2 é uma oração de arrependimento, muito bonita, né? E capítulo 3 ele vai, o Nínive se arrepende, mas capítulo 4 ele vai pisar na bola de novo. Não muito diferente de nós, né? Que sempre de novo pisamos na bola. E a gente tem tanto para aprender com Jonas. Jonas somos nós somos Jonas.